Olá, hoje eu vou trazer um assunto que pode parecer simples, mas não é. A questão da organização. Algumas pessoas acham que a organização é só uma questão de boa vontade, de se dedicar um tempo, de ter organizadores, de ter o espaço adequado, de fazer a dobra certa, de colocar tudo no seu lugar. Com certeza envolve isso, né? Mas a organização, quando é uma coisa bastante antiga, o problema de organização, uma desorganização crônica que a pessoa tem há muitos anos, ela envolve muito mais do que uma questão de boa vontade. O problema da organização, ela é, antes de mais nada, uma questão pessoal, individual, que cada um criou a sua organização e criou um padrão de comportamento que se mantém. E mesmo com a consequência negativa que tem, às vezes a pessoa não quer olhar para ela, mas tem sim, ela faz com que ela mantenha aquele comportamento disfuncional. Então, quando a gente pensa em ajudar uma pessoa a se organizar, lógico que a gente pode pensar na parte mais exterior, que é ter o espaço adequado, os instrumentos, as ferramentas, estratégias, né, prateleiras, dobras, enfim. Mas antes de mais nada, a gente tem que ver o que causou essa organização. E ela é uma história individual. A organização de cada um é única. Mas existem alguns padrões que a gente até encontra em uma certa constância, que eu acho importante vocês saberem. Porque se vocês querem se organizar, antes de você pensar nessa parte final, vocês têm que pensar na parte inicial. É assim, como uma reforma, né? Vocês já devem ter passado por uma reforma. E a reforma tem a parte gostosa, e quando está tudo pronto, que a gente vai montando de volta ou colocando coisas novas e tudo fica no seu lugar e tudo fica muito bom, né? Fica muito bonito. Mas, para poder chegar nessa fase, normalmente a gente teve uma fase anterior que é terrível, né? Que é a fase que você vai desconstruir o que já está construído. Você vai ter que pensar e ver o que não funciona mais, aceitar que você está com um problema, investir e quebrar parede, fazer bagunça, e tirar do lugar e aumentar o caos por um período para depois organizar. Então, essa desconstrução concreta é comum que a gente faz um pouco na organização. A gente tem que olhar qual o padrão de comportamento que você tem que faz com que essa desorganização se mantenha por muitos anos até. E aí você vai ter que desconstruir esse padrão, né? E aí encontra as resistências, não é tão simples assim. Uma das coisas que a gente tem, que a gente sabe, né, a partir de um material americano, de pessoas que são acumuladoras e que fazem oficinas, enfim, que a gente usou um pouco como referência, que é bastante comum em pessoas que são desorganizadas, é um padrão que ela dificilmente admite, mas que é uma questão que elas pensam que assim, organizar não é a minha prioridade, tá? Talvez ela pense que eu não vou perder meu tempo organizando as coisas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ser produtivo, enfim, como se a desorganização ajudasse você a ser mais produtivo, né? Não é bem assim, mas enfim. E a pessoa coloca esse raciocínio, muitas vezes, porque ela realmente constrói esse raciocínio na sua cabeça, mas ela não quer enfrentar uma coisa que ela acha que é chato de fazer, né? Que é de pouco valor, menos-valia. Mas se a gente nunca coloca a organização como prioridade, ela vai acabar sempre tendo uma somatória de problemas, e cada vez mais organização, e o problema que é pequeno vai ficando maior. Além disso, você pode virar prioridade quando a coisa vira uma emergência, né? Conhecemos casos de pessoas que já tiveram que vender um carro e na hora de procurar o papel de transferência não achou e teve que devolver o sinal e vender o carro de novo. Já teve pessoas que praticamente perdeu o voo porque não achou o passaporte. Ou seja, a organização ela não é capricho, não é só capricho. Ela é vital para a nossa vida. E a gente vive uma época que a gente tem cada vez menos espaço, cada vez mais coisas, então organizar é fundamental para a gente ter um fluxo de vida tranquilo, sem estresse, né? Então, a pessoa que coloca, não, não é minha prioridade, ela talvez vá precisar realmente viver uma coisa muito trágica para ela colocar como prioridade. Mas será que não era mais fácil, antes que vire uma emergência, gastar um certo tempo para poder se organizar? E aí começa a reforma, né? Você tem que quebrar um raciocínio que você já tem. Mas é importante.
né? Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, vai ter dificuldade no começo, vai ficar irritado, talvez vai perder o foco, mas a gente provavelmente vai conseguir caminhar. E cada vez que você caminha um passinho, você fica mais fácil e mais próximo de se empolgar. Não, até que não é tão difícil. Porque esse é um outro raciocínio que as pessoas têm, né? De que organizar é muito chato, muito difícil. Pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo. É só criar estratégias mais leves e mais tranquilas, né? Eu fico imaginando que seria muito divertido você ter amigas muito próximas e que a gente fizesse a festa de organização, né? E que a gente começasse uma garrafa de vinho e trouxesse 2 ou 3 amigas e todo mundo entrasse numa de organizar e desse risada e lesse e cada um ajudasse. E depois fizesse um rodízio na outra casa ou na outra casa. Queria que as pessoas fossem um pouco mais leves e pudessem lidar com as suas dificuldades sem se culpar tanto. Esse é um caminho importante também. Então, como inimigo da organização, e eu falei só de um, né, que é não colocar a organização como prioridade, existem pelo menos 5 que a gente conhece bem, né? E na nossa oficina a gente trabalha bastante isso. A gente vai, antes de ensinar como organizar, desconstruir as coisas, os elementos, os padrões de comportamento que estão contribuindo para a desorganização. Bom, espero que tenha ajudado, né? Pense o quanto você prioriza ou não, né? Pense o quanto te afeta ou não e vê se não vale a pena. E se você achar que está muito difícil, crie uma estratégia divertida, põe uma boa música e vamos em frente.